Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós vemos então, no dia em que celebramos o Dia Nacional da Bíblia, nós vamos ouvir então da palavra de Deus, no Evangelho de hoje, Jesus contando uma parábola novamente para os fariseus, não é? E nessa parábola nós temos dois personagens, o homem rico e Lázaro, o pobre. O rico, esse homem rico, esse personagem, né? Ele vai então significar o uso das riquezas para o luxo desenfreado e também o egoísmo. E isso está relatado logo nos primeiros versículos. A gente vê o luxo desenfreado. Ele fazia festas esplêndidas todos os dias, usava roupas finas e elegantes. E o egoísmo também está citado logo após. Essa riqueza significa o egoísmo que leva a pessoa que deixa esses bens tomar conta de si. O egoísmo nos é apontado logo em seguida, falando que um pobre chamado Lázaro estava no chão, à porta do rico. Lázaro aqui não está distante desse homem rico, não está do outro lado da cidade. Ele está à sua porta. O homem cheio de feridas está à sua porta esperando as sobras. Aqui o Evangelho nos mostra o egoísmo daquele que diante da sua riqueza não consegue enxergar aquele que está à sua porta, do seu lado. E o pobre representa a pessoa na qual só Deus se ocupa, ninguém mais. Só Deus nota, ninguém mais. O pobre é representado por essa pessoa. Então Lázaro, e esse nome significa Deus ajuda-o. Somente Deus para se lembrar desse homem. Então este é a representação deste pobre. E nós vamos então ver que logo em seguida, o rico que vive uma realidade muito diferente de Lázaro, os dois agora estão em igualdade diante da morte. A morte torna iguais os dois que viviam numa situação muito diferente. E o Evangelho fala que morreu o pobre e morreu também o rico. Não é? Nos fala isso. Essa diferença, essa desigualdade, e não só a desigualdade, mas a realidade do egoísmo, que diante de toda uma riqueza, não olhar para a necessidade do outro, também nos é colocada na primeira leitura do profeta Amós. Ele vai também denunciar o egoísmo, novamente, o egoísmo dos ricos e poderosos, agarrados a uma vida de luxo e esbanjamento, indiferentes da sorte dos pequenos e dos pobres. Esse é o grande problema. Não é a riqueza, mas é a indiferença e o egoísmo e o esbanjamento que ela realiza. Então o profeta vai dizer o seguinte: olha, ai dos que vivem aí despreocupadamente em Sião, se sentem seguros diante da sua riqueza, dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas confortáveis, comem dos cordeiros dos rebanhos, muita fartura, cantam. Os que bebem vinho em taças, se perfumam com os mais finos ungüentos. E olha só, ele não está criticando apenas isso, a condição deles de estarem com todo esse luxo. Mas olha só o final que ele vai dizer: e não se preocupam com a ruína de José. Aqueles que vivem nessa condição
e não se preocupam com a ruína do que nada tem e que está à sua porta, perto dele. Muito bem. Jesus então continua lá no Evangelho e vai então agora haver um diálogo deste homem rico com o pai Abraão. E este homem rico então vai pedir a Abraão que interceda ao seu favor. Tem piedade de mim, diz esse homem a Abraão. Mas Abraão então vai lembrá-lo, né? Olha, meu filho, você já recebeu na vida, né, toda aí a sua... tudo que você poderia ter, você recebeu em sua vida. Mas Lázaro não. E agora ele recebe o consolo de Deus. E o rico, depois de pedir por ele, né, que é o primeiro pedido do rico é por ele. Tem piedade de mim, pai Abraão. Depois de pedir por ele, o rico então vai insistir. E já não vai mais pedir por ele, mas sim por sua família. E vai dizer a Abraão, eu suplico, mande então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho mais irmãos e não quero que eles venham também para este lugar. Mas Abraão vai responder, olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas, que o escutem. O rico então vai insistir novamente e vai dizer, não, mas se alguém dos mortos for até eles, certamente vão se converter. E o fechamento do Evangelho de hoje Jesus nos mostra a realidade que vivemos hoje. Então Jesus vai falar que Abraão vai responder, olha, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão, nem mesmo se alguém ressuscite dos mortos. Muito bem. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou dos mortos, e mesmo assim, em Jesus, muitos ainda não creem, não acreditam. Jesus então fala agora da nossa realidade. Muito bem, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, toda a liturgia, da primeira leitura, segunda leitura, vai então nos mostrar essa grande diferença e chamar a nossa atenção para não ficarmos, deixarmos de lado, né, a importância de olhar para as necessidades do outro. E a segunda leitura vai dizer o seguinte, para podermos também estarmos na presença de Deus, precisamos ser homens e mulheres de Deus. Então olha só o que São Paulo vai dizer. Foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate. É isso que São Paulo vai nos dizer. Para estarmos um dia na presença de Deus, precisamos ser homens e mulheres de Deus, correspondendo ao compromisso do nosso batismo, não é? E de se tornar, né, um sinal vivo de Deus no meio dos nossos irmãos, no meio da nossa família, no meio de nossa comunidade, no meio de nossa paróquia. Muito bem, nós podemos ouvir toda a liturgia de hoje e de repente finalizar achando o seguinte, olha, essa liturgia de hoje é muito bonita, né, Deus nos fala, abre os nossos olhos, mas não tem relação a mim, porque não sou rico. Não tenho riqueza nenhuma, muito menos comparada ao que foi citado. A palavra de Deus hoje não está dizendo sobre mim. É aí que nós nos enganamos, não é? A riqueza, o rico, a riqueza que está colocada aqui é para abrir os nossos olhos à indiferença e o egoísmo, no qual não precisamos estar ricos para viver, para ter esses sentimentos na nossa vida. Nos chama a olhar à nossa porta e ao nosso redor, se não há também Lázaros sentados, esperando de nós não só o pão, mas o amor, a atenção, a convivência.
Então Jesus hoje nos chama a atenção para olharmos para a vida de cada um de nós e nos perguntarmos, né? Mesmo sem toda essa riqueza, nós também não somos esse personagem do rico do evangelho de hoje? E eles nos chamam então, olhando para isso, claro, né? A palavra de Deus sempre nos exorta, nos chama à conversão. Então nós devemos procurar olhar, né, sempre ao nosso lado, para não sermos indiferentes com aqueles que precisam de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,